Meus irmãos queridos, a paz para todos vocês. Graças a Deus por essa tarde abençoada, por esse dia que o Senhor nos concedeu. E estamos aqui juntos novamente para meditar na palavra de Deus. Deus tem nos dado a oportunidade de transmitir a sua palavra e nós queremos convidar você a compartilhar conosco deste privilégio, meditando naquilo que pode transformar a nossa vida, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem que estamos ministrando aqui, está sendo transmitida agora às 20 horas, aqui pelo nosso canal Versículo do Dia no YouTube. Também a partir das 21 horas, pela nossa página no Facebook, Deus tem uma palavra para você. Mas também está sendo transmitida hoje na igreja que o Senhor nos tem dado o privilégio de liderar, de cuidar. Então, você que não pôde vir ao culto, está assistindo na sua casa, que seja um momento também de culto para você, de adoração a Deus. Ontem nós falamos aqui sobre um tema sensível, falamos sobre o chamado cristianismo gospel. Alguns chamam de cristianismo pós-moderno, enfim, falamos sobre uma forma em que as pessoas estão vivendo o evangelho que é confrontante com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É contrária àquilo que nos ensina a palavra de Deus. Mas todos sabemos que não é interessante apresentar uma problemática sem uma proposta de solução, Não basta falar, fazer uma crítica, é preciso apresentar aquilo que pode ser a opção bíblica e a opção correta para que vivamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa disso, o nosso tema hoje é novo nascimento, é conversão, é vida nova. O que a Bíblia ensina a respeito de ser cristão, de ser servo de Deus, de ser evangélico? Qual é o ensinamento bíblico? O que a palavra de Deus nos ensina sobre vida cristã? Então, na data de hoje, eu quero convidar você para meditar nesse assunto, para pensar sobre isso conosco, para deixar a palavra de Deus nos ensinar aquilo que é a sua vontade para nós. E para falar disto, eu quero convidar você a meditar em João capítulo 3. É um texto extremamente conhecido de todos nós. Eu vou fazer a leitura aqui na nova versão transformadora, é uma versão bíblica muito interessante, E olha o que diz o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Mas como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Esse texto, que é maravilhoso, é extremamente conhecido das pessoas. É um dos textos mais interessantes a respeito do Evangelho e ele é uma declaração bíblica, doutrinária muito profunda a respeito desse tema que é tão caro para nós, que é tão importante para nós, que é o novo nascimento. Nascer de novo. É bem importante dizer que o diálogo de Jesus com Nicodemos aconteceu com pontos diferentes de vista. Por quê? Porque Nicodemos veio falar com Jesus, reconhecendo a sua sabedoria, reconhecendo que Deus o havia enviado para ensinar,
né, as verdades de Deus e os sinais, os milagres que Jesus operava. Ele demonstra que isto era um carimbo, uma garantia de que era um mestre, de que Jesus era um mestre vindo de Deus. Mas entendam uma coisa, queridos. Então, Nicodemos vem falar com Jesus, querendo ouvir dele um ensinamento especial, querendo ouvir algo de Jesus, que ele compreendesse com facilidade. Mas Jesus estava além do entendimento de Nicodemos. Aliás, Jesus tem sempre uma palavra espiritual para nós, né? Então Jesus diz para ele assim: na verdade eu te digo, Nicodemos, uma verdade eu te digo, que o que você precisa é nascer de novo. Você precisa de experimentar um novo nascimento. Quem era Nicodemos? O texto aqui diz que ele era um fariseu. Ele fazia parte de um grupo do judaísmo, um grupo, né, uma divisão religiosa e até política dentro do judaísmo, que eram os fariseus. Os fariseus eram reconhecidos por serem extremamente zelosos pelo cumprimento da lei. Eles eram extremamente cuidadosos e, vez por outra, nós encontramos os fariseus, inclusive, questionando a Jesus. Algumas vezes, eles questionam a Jesus até como Jesus lidava com os discípulos em relação à lei. Dizia: Senhor, o Senhor não observa que os seus discípulos não cumprem a lei como deveria cumprir, né? Nós vamos encontrá-los também questionando Jesus quando ocorre ali o flagrante da mulher pecadora que foi apanhada em adultério, né? Os fariseus disseram: Senhor, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Então, uma das primeiras características dos fariseus é que eles eram extremamente zelosos em relação à lei. Outro ponto a respeito de Nicodemos é que, além de ser um fariseu, de ser alguém zeloso no cumprimento da lei e das obrigações religiosas, ele era um dos líderes nesse papel. Quais eram as obrigações religiosas que nós estamos falando aqui? De ir ao templo de maneira disciplinada. Havia uma regra de frequência ao templo, né? Então, os fariseus iam ao templo de maneira disciplinada. E Nicodemos era um dos líderes dos fariseus, dos judeus, nesse papel. Aqui diz também que ele era rico. Ou seja, nós estamos diante de um homem extremamente virtuoso, né? Quem era Nicodemos? Nicodemos era um modelo de pessoa. Era o tipo de gente a ser imitada. Era o tipo de gente que muita gente queria ser. Certamente, ele não era perfeito, mas ele era alguém extremamente elevado no cumprimento das suas obrigações religiosas, do seu papel social, alguém que certamente dava esmola, alguém que ajudava as pessoas. Nicodemos era uma pessoa fantástica. E esta pessoa, além de todos esses predicados religiosos, era alguém bem-sucedida financeiramente. Que modelo de pessoa. Mas este homem procurou a Jesus querendo saber dele, querendo ouvir de Jesus alguma coisa. Talvez você seja um tipo de Nicodemos. Hoje nós temos muitos Nicodemos que muitas vezes continuam procurando a Jesus. Sim, Nicodemos. Os Nicodemos estão por aí.
Nós temos os Nicodemos agradáveis. Nicodemos se dirigiu a Jesus de uma maneira agradável. Ele diz: Rabi, nós sabemos que tu és mestre. Tem muita gente se relacionando com Jesus, tendo-o apenas como um mestre. Alguém que ensinou uma filosofia nova, alguém que ensinou algo muito interessante, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando de Jesus nesses termos. Olha, Jesus foi o grande mestre da humanidade. Ninguém ensinou como Jesus. E Nicodemos faz isso. Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele tinha um respeito e uma admiração filosófica por Jesus, como nós temos nos dias de hoje. Aquelas pessoas que veem nos ensinamentos de Jesus uma filosofia interessante para que as pessoas pratiquem. Mas, normalmente, via de regra, essas pessoas querem uma filosofia que não confronte os outros. Querem uma filosofia que ensine os outros como viver bem, que ensine os outros uma maneira agradável de se comportar na sociedade, mas alguém que não crie um confronto com ninguém. O Nicodemos agradável, o Nicodemos gentil, o Nicodemos cordial. Nós temos um segundo tipo de Nicodemos. O Nicodemos socialmente responsável. Sim, são aquelas pessoas que veem no Evangelho de Jesus uma mensagem que tem como objetivo a proteção do indivíduo, a proteção dos direitos da pessoa, né? O Jesus que é um refugiado, o Jesus que é alguém que ensinou sobre os direitos humanos, enfim, o Jesus social. Em uma certa época, eu estava pastoreando em uma cidade de interior, e ali, né, havia um trabalho social muito realizado com muita dedicação, né, pelas pessoas, e eu participei de uma reunião, e naquele dia alguém me convidou para assumir a liderança daquele trabalho social e, evidentemente, pelas atividades que eu desenvolvia, né, eu não tinha um tempo disponível para fazer isto, mas ele disse assim: o senhor não pode rejeitar, pastor, porque a missão da igreja é dar pão aos pobres, e o senhor vai fazer isso. Além do mais, o senhor vai ser visto como alguém caridoso pela nossa sociedade. E eu, de uma maneira muito educada, tive que dizer a ele que dar pão aos pobres é uma das muitas funções da igreja, mas não era a única. Por quê? Porque aos poucos vai se formando uma compreensão de que o Evangelho é apenas uma mensagem social. Né? O Evangelho é apenas uma mensagem feita para ensinar o bem-estar das pessoas, para nos ensinar a relacionar bem com os nossos parentes, com os nossos amigos. O Evangelho é tudo isso, mas ele não se resume a isso. O Evangelho é muito mais, mas nós estamos cheios de Nicodemos por aí, dizendo assim: olha, o senhor é alguém que cuida dos pobres, pensando que o ministério de Jesus, que a obra de Jesus se resume apenas a isso. Mas nós temos também o Nicodemos religioso. Nicodemos era alguém que cumpria todas as suas obrigações religiosas. Ele ia ao templo, ele oferecia sacrifício, né? E os sacrifícios eram oferecidos 3 vezes ao dia. Na terceira hora, né? Naquele tempo, a contagem de hora do dia iniciava com o nascer do sol, aproximadamente às 6 da manhã. Então, havia o sacrifício da hora terceira, que corresponde aproximadamente às 9 horas de hoje,
né? O sacrifício da hora sexta, ao meio-dia, e o sacrifício da hora nona, Nicodemos era muito cuidadoso com isso, estava sempre ali oferecendo seus sacrifícios, né? As orações. Jesus vai falar no capítulo 23 de Mateus que os fariseus oravam nas praças para serem vistos pelas pessoas, né? Nós temos um Nicodemos que era um modelo de homem religioso. Que homem religioso, que homem cuidadoso, que homem que ora muito, né? Que homem que é fiel contribuinte. E quando eu falo assim, alguém pode pensar que eu esteja fazendo uma crítica com a disciplina da vida religiosa. Não estou fazendo uma crítica. Mas eu quero caminhar com você nessa mensagem dentro daquilo que Jesus caminhou com Nicodemos. Jesus diz para ele, Nicodemos, tudo isso, Nicodemos, é muito importante. A sua devoção, a sua dedicação, a sua responsabilidade social, a sua gentileza. Mas isto não pode salvar você. Quando estas coisas são feitas com um sentimento de cumprir o que nos ensina a palavra de Deus, de agradar a Deus, de servir a Deus, tudo isto é uma bênção, queridos. Mas quando isto é feito com um sentimento de autojustificação, não tem valor espiritual. Esta é a grande verdade. Nós estamos cheios de pessoas que estão justificados, que merecem todos os lauréis, que são dignos de louvores, né? Pessoas para quem nós, batemos palmas. E essas atitudes de ser gentil com as pessoas, de ser cordial, de ser educado, de viver bem na sociedade, de ser alguém religioso, elas têm uma importância, sim, mas elas não podem salvar. A experiência da salvação, ela começa a ser experimentada quando nós experimentamos o novo nascimento. Olha o que Jesus diz para ele. Uma coisa eu te digo, Nicodemos, e é verdade. Ou em verdade te digo, que necessário vos é nascer de novo. Nada disso tem valor se você não nascer de novo. Esse é o ponto. Essa é a questão que nós queremos abordar aqui. O novo nascimento é o contrário da autojustificação. A autojustificação é alguém alegar os seus bem-feitos, a sua vida correta, a sua retidão moral, como algo que possa torná-lo merecedor da salvação. Mas o que a Bíblia nos ensina é que ninguém é de fato merecedor da salvação, que a salvação é um ato da misericórdia de Deus, da bondade e da graça divina. Sabe qual o problema da autojustificação? É que ela produz algumas coisas negativas em nós. Ao contrário do novo nascimento, a autojustificação, ela produz em nós o sentimento de sempre apontar o pecado do outro. Eu mereço ser salvo, porque eu sou fariseu, eu vou ao templo, eu dou o dízimo de tudo, eu oferto. Eu jejuo 3 vezes por semana, mas esse publicano, isso é texto bíblico, você conhece. Esse publicano não merece a salvação. Então, o sentimento de quem se auto-justifica esconde o hábito de apontar sempre o pecado dos outros. Sempre estamos dispostos a dizer que alguém é mais pecador do que nós. Outro comportamento muito comum em quem se auto-justifica é de ser radical
com os pecados exteriores e tolerantes com os pecados interiores. Por isso, Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, o seu primeiro sermão aos seus discípulos. Em breve nós vamos tratar desse assunto aqui também no canal. Mas uma das coisas que Jesus ensina é que os pecados são graves e abomináveis diante de Deus, tanto aqueles exteriores quanto aqueles interiores. Quer ver um exemplo disso? Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que chamar o seu irmão de louco, qualquer que odiar o seu irmão, é réu de juízo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Sabe o que Jesus está mostrando aqui? Que os pecados interiores, aqueles que ninguém vê, e os pecados exteriores são igualmente abomináveis e dignos de juízo. Mas quando eu sou alguém que tenho o hábito de me auto-justificar, então eu costumo ser radical com os pecados exteriores. Mas guardo alguns pecados de estimação dentro de mim. Essa é uma grande realidade, né? É o que eu chamo de santidade para consumo público, ou humildade para consumo público, né? Externamente, a gente apresenta um comportamento perfeito, mas interiormente nós ficamos, né, com pecados guardados dentro de nós. Há, inclusive, né, um ditado popular que fala disso, que diz assim: por fora uma bela viola, por dentro pão bolorento. Quantas pessoas que nós conhecemos assim? O hábito de se auto-justificar. Isto é contrário ao novo nascimento. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, que por fora estavam brancos e bonitos e por dentro cheio de podridão. Então a auto-justificação carrega esse comportamento. A condenação radical dos pecados exteriores e a tolerância com os pecados interiores. Deve ser o contrário, pastor? Claro que não. Nós devemos abominar e evitar tanto os pecados exteriores quanto os interiores. E, finalmente, um hábito de quem se auto-justifica é tratar os pecados apenas como pequenos erros ou equívocos. As Escrituras tratam pecados como pecados. Um exemplo disso, João Batista. João Batista chegou lá no palácio do rei Herodes e descobriu que ele estava dando uma festa pelo seu casamento. O problema é que ele tinha se casado com a sua cunhada. E João Batista entrou, como profeta que era, né, e disse a ele: não te é lícito possuir a mulher do seu irmão, isso é pecado. Eu acho que a razão de termos tão poucos profetas verdadeiramente nos dias de hoje é que os profetas andam com muito medo de perder a cabeça, porque foi o que aconteceu com João Batista. Então, o novo nascimento não se trata de autojustificação. O novo nascimento não se trata de viver uma vida externa com retidão moral e guardar dentro de nós pecados interiores que nós não estamos dispostos a abandonar. E o novo nascimento não se trata de aliviar pecados, muito pelo contrário. O novo nascimento trata pecado como pecado e busca uma vida nova na presença de Deus. E Jesus diz a ele o porquê ele precisava nascer de novo. E ele diz assim: é necessário nascer de novo, porque aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Do versículo 3 ao 7, nós temos Jesus dizendo primeiro as razões pelas quais ele precisava nascer de novo, e depois ele vai dizer, é necessário nascer de novo. Isso tem a ver com
a tradução, né, a forma como é feita a tradução do texto bíblico, né, do grego até chegar a nós. Mas Jesus quis dizer a ele o seguinte: é necessário que você nasça de novo, porque só assim você vai poder compreender o que é o reino de Deus. Os judeus esperavam o reino de Deus como um reinado político por meio de Israel, onde Israel se governaria, né? Deus enviaria um Messias que resgataria o governo político de Israel e por meio dele influenciaria o mundo inteiro. E não é isso que Jesus veio fazer. Por isso muitos não compreenderam o reino de Deus. Quando Jesus dizia para os seus discípulos: o reino de Deus está entre vós. Quando Marcos registra ali aquele sermão de Jesus, quando ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muita gente não conseguia ver o reino de Deus por meio de Cristo, porque eles não tinham nascido de novo. Só é possível compreender o reino de Deus por meio do novo nascimento. O reino de Deus não é um estado político, não é um poder temporário. Não é o exercício da administração dos homens do ponto de vista político. Não. Nós podemos sim, por meio de viver o reino de Deus em nós, influenciar o governo político desse mundo. Mas uma coisa está muito clara quando Jesus diz para ele aqui: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava dizendo: vocês não conseguem compreender o reino de Deus, porque não nasceram de novo. A segunda afirmativa de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o domínio espiritual de Deus em nossos corações. E dominando-nos, ou seja, quando nós nos submetemos ao domínio de Deus por meio de Cristo, então esse domínio de Cristo em nós vai influenciar tudo o que nós estivermos realizando. Mas o ponto de partida é compreender o reino de Deus como o domínio dele sobre nós. E então participar do reino de Deus. E fica muito claro para nós que é impossível compreender e participar do reino de Deus se não nascer de novo. Isso fala de quê? De uma mudança radical, de uma compreensão completamente nova de como Deus deseja que vivamos, né? Deus deseja que vivamos uma vida nova. E isto é impossível se nós não nascermos de novo. Nós vamos encontrar aqui alguns textos bíblicos que vão clarear ainda mais esse ensinamento de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no versículo 3, ele diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos fez nascer de novo. Então, o novo nascimento acontece em nós, porque ele vem de Deus para nós. É uma vida completamente nova. É uma vida completamente transformada. É uma mudança radical. Assim como é uma mudança radical para um feto que está na barriga de sua mãe, sair dali e começar uma vida, né, tendo ali o seu cordão umbilical mudado, onde ele vai começar a viver experiências novas a cada dia, experiências que vão sendo acumuladas e vão se tornando uma outra pessoa. Assim é a mudança radical que Deus quer fazer em nossa vida através do novo nascimento. É uma nova pessoa. Paulo, ensinando a Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A vida velha já passou e tudo se fez novo. A natureza do indivíduo passa a ser dominada pelo Espírito Santo. Ele passa a viver uma vida transformada pelo poder de Deus. Isto é o novo nascimento. Esta é a vida nova que Jesus nos ensinou.
A vida velha, a vida sem Deus, está o homem em torno de si mesmo. O homem vive para agradar a si mesmo e para desfrutar dos prazeres que a sua vida lhe oferece. Nós encontramos nas Escrituras homens que se auto-idolatravam. Nós encontramos nas Escrituras homens que se auto-adoravam e exigiam que todos o adorassem. Nós vamos encontrar reis que fizeram assim. Inclusive, vamos encontrar reis de Israel que agiram assim. Por quê? Porque estavam dominados pela própria natureza. Nós vamos encontrar homens que viveram desse jeito, mesmo no Novo Testamento. Nós vamos encontrar Herodes, que se autoglorificou e foi comido de bichos. Por quê? Porque a natureza humana, ela é autólatra. É a autoadoração. Então, como eu me amo, como eu sou maravilhoso, como eu me adoro a mim mesmo, eu faço tudo que a minha natureza quer. Eu não me nego nada. As pessoas estão se tornando deuses de si mesmo. E tem muita gente adorando essas pessoas. E aí nós criamos os ídolos de pés de barro. Quem são esses ídolos de pés de barro? Os jogadores de futebol, os grandes esportistas. E aí nós começamos a viver a nossa vida no modelo da vida deles. Queremos viver os prazeres que eles vivem. Queremos nos transformar um pouco neles. Sabe o que é isso? Um ser humano adorando o outro, adorando a criatura. A busca da autoadoração ou da adoração da criatura. Isso é contrário ao novo nascimento. O novo nascimento nos leva a viver uma vida para Deus. O novo nascimento nos leva a viver uma vida para adorar e para servir a Deus. Esse é o princípio do novo nascimento. Queridos, quando nós falamos disso, dessa doutrina do novo nascimento, dessa doutrina que nós também chamamos de regeneração, nós precisamos compreender algumas verdades sobre elas. E a primeira verdade é que nós somos incapazes de experimentar o novo nascimento por nós mesmos. O novo nascimento, ele acontece não pela nossa capacidade. Não. O novo nascimento não é um conjunto de boas intenções. Eu sou alguém que quero viver uma vida modelar, eu quero viver uma vida digna de ser imitada, e isso é o novo nascimento. Não. O novo nascimento também não é a reforma do ser humano. Eu continuar com a mesma estrutura de pensamento, com a mesma estrutura de fé, mas eu me revestir de boas ações. Não. Nós somos incapazes de operar em nós mesmos o novo nascimento. As nossas boas obras não podem fazer isso. A nossa fé, partindo do ponto de vista de que ela é algo de nós mesmos, né? A nossa fé no ser humano, enfim, isso não pode operar o novo nascimento. O novo nascimento vem de Deus para nós. Quando Jesus vai falar disso, para Nicodemos ele disse assim: observe o vento, Nicodemos. O vento assopra onde quer. Vamos voltar lá no texto bíblico? O vento assopra onde quer. E nós sentimos o vento, ouvimos a sua voz, o seu barulho, mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Sabe o que ele está dizendo? Nós não temos controle sobre o vento. O vento não está no nosso poder. Assim também é o novo nascimento. Ele não está em nosso poder. Ele não é operado por nós mesmos. Ele vem de Deus para nós. Aquele que é nascido da carne é carne.
mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a primeira grande verdade sobre o novo nascimento, a primeira grande afirmação doutrinária sobre o novo nascimento, é que ele vem de Deus. Deus, por meio do seu Espírito, opera em nós o novo nascimento. Portanto, se você já experimentou o novo nascimento, entenda que isso é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus sobre a sua vida. Não há mérito em você mesmo. Ah, pastor, mas o novo nascimento me transformou numa pessoa muito melhor. Eu hoje não bebo mais, não fumo mais. Tudo isso, glórias a Deus. Glorifique a Deus, porque somente Ele pode operar isso na sua vida. Outra grande verdade sobre o novo nascimento é que o novo nascimento é resultado da graça de Deus. A palavra graça quer dizer favor não merecido. A graça é o favor de Deus que nós não merecemos. A graça não é uma recompensa. Por quê? Porque a recompensa é algo que compramos. Imagina que você é comerciante, você é vendedor e você é um excelente profissional, né? E além do seu salário que você recebe no mês, no final do mês, o seu patrão diz para você assim: olha, esse mês você bateu todas as metas, esse mês você alcançou todos os níveis possíveis, então eu vou te dar 50% a mais daquilo que você já recebeu. É uma recompensa. Ou seja, isso é resultado da sua dedicação, isso é resultado do seu trabalho, isso é recompensa pelo seu cansaço, isso é uma recompensa. O novo nascimento não é uma recompensa, a salvação não é uma recompensa, porque você é alguém tão bonzinho que então Deus resolveu te recompensar. Tem tanta gente pensando assim: eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão inteligente, eu sou tão precioso, eu sou tão importante, que Deus não pode viver sem mim. O que seria de Deus sem mim? Deus não pode viver sem mim, portanto, Ele vai me presentear com a salvação. Querido, a graça de Deus não pode ser comprada, não é uma recompensa. Esse é o primeiro ponto a respeito da graça. A graça de Deus, que trouxe a nós a oportunidade do novo nascimento, também não pode ser exigida, tá? Eu usei agora há pouco a comparação do trabalhador que no final do mês recebe uma recompensa. Mas vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Imagina que você seja um funcionário de uma empresa e começou o mês, né? Hoje nós já estamos no dia 13 e você ainda não recebeu. Certamente você está se preparando para chegar lá no departamento pessoal da empresa, ou no seu patrão, ou no seu gerente, e dizer assim: olha, hoje já é dia 13 e eu ainda não recebi. Sabe o que você está fazendo? Exigindo um direito. A graça não é um direito. Não, a graça não é um direito, ela não pode ser exigida. As pessoas estão tendo a petulância de querer exigir de Deus alguma coisa. Mesmo os bens materiais não podem ser exigidos de Deus. A providência de Deus é algo que Ele nos dá por sua graça, por sua bondade. Tem muita gente querendo exigir de Deus as bênçãos para a sua vida, porque Ele é um bom servo. Entenda, querido, que servir a Deus é um privilégio que Ele te dá. Sim. A graça de Deus revelada a nós por meio de Cristo, por meio da sua morte na cruz do Calvário, não é um direito. Não é um direito, não. A graça de Deus não é um direito, é bondade dele. A graça de Deus também
não é uma necessidade de Deus. Como se Deus precisasse demonstrar a sua graça a nós para que ele seja justo. Não, ele é justo. Ele é a fonte de toda justiça. Ele é a fonte de toda santidade. Ele é a fonte de toda graça. Ele, olha, diante dos nossos pecados, Deus poderia ter virado-se contra nós e deixado a humanidade perecer, que ele continuaria sendo justo. Esse é um fato. Então, a graça de Deus não é uma autonecessidade dele, como se ele precisasse ser gracioso para que fosse considerado justo. Ele é justo. Então, o que a graça é? A graça é um presente de Deus. O que eu faço diante da graça? Eu recebo essa graça maravilhosa que ele dá. Então, querido, todas as vezes que você se curvar diante de Deus, da santidade divina, da majestade divina, todas as vezes que você falar com Deus, todas as vezes que você se dirigir a Deus, lembre-se de uma coisa. Isto é resultado da graça de Deus. É a graça divina sobre nós. É a misericórdia divina sobre nós. Não é merecimento. Nós jamais poderíamos alcançar essa graça por nós mesmos. Não é merecimento. Não é recompensa. Não. A graça de Deus é a sua bondade, o seu amor exposto a nós. Ele é bom, ele é amor, ele é gracioso. Ele derramou a sua graça sobre nós. A graça de Deus foi revelada a nós por meio de Cristo Jesus. Outra grande verdade a respeito do novo nascimento. Sem o novo nascimento, nós não podemos desfrutar da comunhão com Deus. O que a Bíblia fala a respeito de Deus e a respeito do pecado é que existe uma incompatibilidade insolucionável entre Deus e o pecado. Algumas incompatibilidades podem ser sanadas, né? Neste mundo nós lidamos com isso. As pessoas que atuam, né, no ramo da medicina, das ciências médicas, sabem que determinadas pessoas são incompatíveis com algum tratamento ou algum remédio. E então, o que precisa ser feito? É preciso encontrar um modo de compatibilizar, de fazer com que alguém que seja resistente a esse ou aquele tratamento, por meio de um outro remédio, possa receber esse tratamento. Isso é uma solução de compatibilidade. Ou quando dois elementos químicos incompatíveis se tornam compatíveis pela adição de um outro elemento químico. São compatibilidades solucionáveis. Mas entre Deus e o pecado existe uma incompatibilidade que não pode ser sanada. E nós somos pecadores. Então, se Deus é perfeitamente santo e nós somos miseravelmente pecadores, nós não tínhamos condição de conviver com Ele. Isso fica muito claro para nós. A graça de Deus foi revelada ao mundo para mostrar-nos isso. A nossa condição pecadora e a bondade de Deus é em querer nos salvar. Agora, nós só podemos desfrutar da comunhão com Deus através do novo nascimento. Nascidos de novo. A Bíblia diz que nós abandonamos a natureza velha, que ama o pecado, e passamos a viver uma nova natureza, que ama a Deus e deseja agradá-lo. Isto quer dizer que alguém que é nascido de novo
tem como prioridade em sua vida agradar a Deus. Agradar a Deus. Como você tem vivido? Agradar a Deus está entre as suas prioridades? Essa questão é extremamente importante para nós. Esta questão é indispensável para nós que servimos a Deus. Não basta apenas praticar uma religião. Não basta apenas expor uma confissão de fé. Os nascidos de novo desejam agradar a Deus. Porque uma vez que nós nascemos de novo, nós passamos então a ter a natureza de Deus em nós. Esta é a terceira grande verdade sobre o novo nascimento. E uma última verdade, não a última, mas uma que vamos apresentar hoje, é que somente por meio do Espírito Santo nós conseguimos nos aproximar de Deus. O Espírito Santo é quem opera em nós a obra da salvação. É o Espírito Santo que opera em nós essa obra de transformação. Nós estudamos na lição bíblica do último domingo a operação do Espírito Santo no plano da salvação. E Jesus escrevendo aos seus discípulos, né? Lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai dizer isso. Ele vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalhar do Espírito Santo que trouxe você aos pés de Cristo. O homem por si só não pode vir a Deus. O homem não pode autossalvar-se. O que nós ensinamos a respeito da doutrina da salvação é que ela não pode ser operada pelo homem. O Espírito Santo faz nascer a fé no seu coração. A obra da salvação, a obra do novo nascimento, ela vem de Deus para nós. Quando nós dizemos que ela é pura graça de Deus, nós estamos dizendo, Deus tomou a iniciativa. Deus enviou a Cristo. Deus enviou o seu Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O homem sem o Espírito Santo não trata o pecado como algo mau. Trata o pecado como algo normal. Há algum tempo perguntaram a um líder religioso se cabe a aplicação do pecado, né? A afirmação de pecado nos dias de hoje. Ele disse, não, hoje nós temos erros sociais. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que todos os homens são pecadores. Então, o homem só é convencido da sua miséria espiritual por causa do pecado, porque o Espírito Santo faz isso. Portanto, amigo, se você ainda não foi convencido disso, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. Esse sentimento que há em você, que movimenta você por dentro, que te faz sentir o desejo de viver para Deus, é o Espírito Santo que já está tocando em você. E a Bíblia ensina que nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Não resistais o Espírito Santo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, o convencimento do pecado, da miséria do pecado, acontece em nós, porque o Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence da justiça de Deus. Que nós precisamos ser justificados diante de Deus. É o trabalhar do Espírito Santo.
Somente por meio do Espírito Santo fica claro para nós a nossa condição de pecadores terríveis que precisam da justiça de Deus. E essa justiça só pode ser alcançada por meio do seu Filho Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também por Ele entrada a essa graça e nela permanecemos firmes. É o Espírito Santo que opera em nós o convencimento da nossa condição terrível de pecadores, que opera em nós o convencimento da justiça absoluta de Deus. Mas é também o Espírito Santo que nos convence do perigo do juízo de Deus que está diante de nós. O grande perigo que nós enfrentamos do julgamento imparcial de Deus contra o pecado. E se nós vivemos uma vida de pecado, nós seremos condenados por Deus. Isso é muito claro nas Escrituras. E o Espírito Santo está conosco nesse momento. Creia nisso. Sinta a presença do Espírito Santo onde você está aí nesse momento, porque eu o sinto aqui onde eu estou. Que essa palavra venha tocar no seu coração. E o resultado disso é uma vida livre da ira de Deus. A Bíblia diz que, por causa dos pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O homem sem Deus vive sempre temeroso do julgamento de Deus. O homem sem Deus só consegue ver Deus como alguém que está com o chicote apontado para suas costas. Ele não consegue conhecer um Deus de amor. Ele não consegue conhecer um Deus que o ama. Por quê? Porque ele está sempre temeroso da ira de Deus. Agora, aqueles que nasceram de novo, embora reconheçam a sua condição de pecadores, sabe que, por meio de Jesus Cristo, nós fomos salvos de sua ira. Então, queridos, por isso nós temos uma paz em nosso coração em relação a Deus. Nós não somos mais filhos da ira, mas por meio de Cristo nós fomos aceitos como filhos do seu amor. Lá no Salmo 21, versículo 9, quando o salmista vai falar da confiança do rei em Deus, quando Davi vai falar da confiança do rei em Deus, ele vai falar disso. Que o Senhor se manifesta, olha só, quando tu te manifestares, os lançarás numa fornalha ardente, em sua ira os consumirás. Mas nós, como nascidos de novo, não tememos a ira de Deus, porque por meio de Cristo nós fomos salvos de sua ira. A Bíblia diz que nós fomos resgatados do reino das trevas, do reino do pecado, da vida de pecado. Nós somos resgatados. E a Bíblia diz que nós passamos a viver no reino do Filho de seu amor. Então nós passamos a ter um relacionamento de amor, de comunhão plena com Deus, porque Ele nos resgatou da nossa vida de pecado, da nossa vida de trevas. A Bíblia sempre vai se referir a Deus como luz, pureza, puro, porque isso fala da sua santidade. O profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo 12, antes dele questionar a Deus porque ele permitia tantas opressões em relação ao seu povo, ele faz uma afirmação basilar da sua fé. Ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Nós vivíamos uma vida de trevas. Essa mesma palavra de Deus, que se refere a Ele como luz, como puro, como fonte da pureza, se refere ao pecado como trevas, como escuridão, como obscuridade. E aqui diz que Ele nos tirou do reino das trevas. Nós estávamos dominados pelas trevas, dominados pelo pecado. Mas em Cristo nós somos resgatados e passamos a viver no reino
do Filho do seu amor. Lembra de Jesus falando com Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Nascidos de novo, nós saímos do reino das trevas e passamos a viver no reino do Filho do seu amor. E finalmente o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: o plano de Deus era por meio de vocês mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, a multiforme sabedoria divina. O novo nascimento é algo que Deus opera para a sua glória. Você não é nascido de novo para se autoglorificar, porque esse é um risco que muitas vezes nós corremos. Nós experimentamos o novo nascimento e corremos o risco de ficarmos orgulhosos. Sim, porque nós somos nascidos de novo. Sabe por que você é nascido de novo? Não é para a sua própria glória. Não, você é nascido de novo para a glória de Deus. Para que a sua vida seja usada por Deus para glorificar o seu nome. Para glorificar a Ele. Querido, que essa palavra edifique a sua vida. Que essa palavra edifique você. Que essa palavra possa trazer conforto e paz para a sua vida, para o seu coração. Fique com Deus, Deus te abençoe. Deus opere em sua vida o novo nascimento. Que você desfrute de uma maneira especial das bênçãos de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz de Cristo.